Olá, boa tarde, gente. Olá, pessoa linda que vai chegar no replay. Boa tarde quem tá chegando, Rafael, Elvinho. Queridos, um domingo mega ensolarado aqui no Rio de Janeiro, muito calor. E Bel, querida, sejam muito bem-vindos. Quem for chegando, sejam muito bem-vindos. O pessoal que vai vir no replay. Vou virar aqui. Tudo bem, queridos? Que bom vê-los aqui nesse domingo de tarde. Obrigada, Elvinho. Gente, para convidar, clica, levanta a tela quem for do Android de baixo para cima e tem embaixo aí compartilhar com seus seguidores ou no Twitter ou no Facebook, eu acho, não sei. E Apple, quem for da Apple aí, da turminha da maçã, da direita para esquerda, da esquerda para a direita também. E olhem só os corações, deem corações para eu saber que vocês estão gostando e que vocês estão aí. E Marcinha, querida! E olha só que legal os corações, gente. Os corações estão com 2016 e estrelinhas de Natal. Olha que lindo! Então, se vocês derem corações, vai aparecer coisinhas de Natal e coisinhas de Ano Novo pra gente. Não é legal? Eu adoro essas coisas de design. E olá quem tá chegando. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E eu vim falar aqui hoje, pra quem não me conhece ainda, quem tá aqui pela primeira vez? Márcia, querida, que bom te ter aqui, querida. Que bom, gratidão. Quem tá aqui pela primeira vez? Quem não me conhece? Tem alguém aí que não me conhece, nunca me viu em lugar nenhum? Fala eu, só pra eu saber quem é novo. Ah, legal! Maurício, bem-vindo. Naná, Beta, que delícia! Gratidão, queridos, sejam muito bem-vindos. Vou me apresentar, eu sou a Patrícia Faria, eu sou terapeuta de cura quântica e floral e trabalho também com desenvolvimento espiritual. E tô aqui sempre abordando esses assuntos. Marcinha, bem-vinda. Tô aqui sempre abordando esses assuntos que ajudam a gente a crescer, a se conectar. Eu acredito que a nossa fonte criadora que vira pra gente e fala assim, ó, vai lá, aprende, depois que aprender, conta pro amiguinho do lado e aí assim a fila segue. Então, é nisso que eu acredito. Então, toda vez que me vem alguma coisa, eu gosto de compartilhar por causa disso. Tô aqui no ventilador porque tá muito calor, sei lá quantos graus tá no Rio de Janeiro hoje. E é isso. E eu vim falar com vocês hoje sobre um assunto que é relacionamentos e intromissão kármica. Quem aqui já namorou, foi casado ou... Bel, primeira vez aqui. Muitas vezes na minha vida já. Gratidão imensa. Quem aqui já namorou, foi casado ou já teve qualquer tipo de relacionamento? Eu, certeza, todo mundo, né? Namorou, namoro, é casado ou qualquer coisa assim. E quem aqui em um relacionamento, pode ser casamento, namoro, relação de amizade, relação familiar, já viu, eu vi, né? Todo mundo aí, com certeza, ainda bem, né? Sinal que a gente não tá só. E quem aí, em algum momento, em algum desses relacionamentos, viu a pessoa passando por alguma situação ou se deparou com a situação da pessoa e quis de todas as formas ajudar ou quis de todas as formas participar e coisas desse tipo? Levanta a mão. Eu vou levantar várias vezes. O que acontece quando a gente... vão dando corações para eu saber se vocês estão aí. E os corações também, na linguagem do Periscope, serve para identificar que essa nossa tribo aqui gosta desses assuntos. Então, quanto mais coração tiver para os assuntos que vocês gostem, quanto mais corações vocês derem, mais o Periscope incentiva essa nossa TV do bem, tá? Ju! Lindona! Então, voltando. O que acontece quando a gente está num relacionamento? Eu vou pegar um relacionamento amoroso, por exemplo, tá? Mas pode ser qualquer tipo de relacionamento. Você tem lá o seu parceiro, sua parceira. E aí,
quando você conhece essa pessoa, ela já vem com toda uma bagagem kármica, né? Ela já vem com toda uma memória energética mesmo, celular, toda uma bagagem kármica, toda uma história antes de você. E aí quando a gente entra na vida de alguém, ou quando alguém entra na vida da gente, a gente tem um hábito, eu não sei vocês, mas eu tenho e já tive muito, assim, é uma cura constante pra mim, que a gente quer viver tudo, né, de uma vez na vida da pessoa e quer que ela viva a nossa também, porque é normal, a gente quer compartilhar vida, a gente quer compartilhar acontecimentos, né, histórias. E aí o que acontece? Se a pessoa tem determinadas situações na vida dela que são bem anteriores a você, ou que seja, ela tem muitas situações na vida dela e você, sem ser chamado, ou ainda que seja, mas muitas vezes a gente não é chamado, se intromete nisso, ou seja, você quer ajudar e na nossa mente, tá, gente? A gente quer fazer isso por amor, a gente não quer fazer isso, a nossa mente não identifica isso como uma intromissão. A nossa mente identifica isso como amor, como querer ajudar, como querer compartilhar. Se você começa a querer ou começa a participar desses problemas dessa pessoa, ou dessas situações, desse envolvimento, de uma forma muito intensa, às vezes até de uma forma que a pessoa nem te convidou, né? Você está entrando na energia kármica da pessoa. Por que que isso não é bom? Ai, tô adorando os corações com 2016 e floquinhos de neve. Por que que isso não é bom? Observa. Se acontece uma situação dessa e você começa a querer ajudar e durante essa ajuda você percebe que você tá ficando confuso ou tá ficando desestabilizado e a outra pessoa também, sinal que são duas pessoas confusas. Sinal que em vez de você estar ajudando, você está se desestabilizando. Você está se desestabilizando e a outra pessoa também. Porque você desempodera a outra pessoa de saber lidar com aquilo e de passar o momento que faz parte da vida dela, do processo dela, ou que seja o que for, né? E você se desestabiliza porque você sai do seu eixo. Você sai da sua verdadeira forma de auxiliar, que às vezes é até mais ficando em silêncio, ou se mantendo firme para ajudar seu parceiro, ou simplesmente mandando bons pensamentos, boas vibrações, orações, seja o que for, sabe? Ou seja, esperando para comemorar quando isso for resolvido, ou na retaguarda, que às vezes a gente age de frente sim, mas como que a gente sabe se a gente está se intrometendo demais ou não? Quando não traz paz, quando não traz conforto. Obrigada, Naná, e todo mundo que está compartilhando, gente. Tem muita gente que não recebe o aviso, então eu agradeço vocês compartilharem. Como que você sabe? Ah, Paty, mas como que eu sei se eu estou ajudando efetivamente ou se eu estou me intrometendo no karma da pessoa? Quando você está se intrometendo, geralmente as reações que você tem e que a outra pessoa tem não são confortáveis. Elas te geram palpitação, elas geram taquicardia, elas te geram ansiedade. Eu sou terapeuta quântica e floral e coach de desenvolvimento espiritual. E isso, a Beta falou, quando você entra no campo energético, existe troca de energias, a gente acaba sentindo mesmo. Exato, porque o que acontece? A pessoa tá lá na confusão que às vezes ela nem sabe que ela tá. Porque tem isso, gente, carga, né, memória kármica, às vezes, Rodrigo, é isso? Às vezes, o que acontece? Nem a pessoa sabe que aquela determinada situação dela tem uma carga tão pesada. Por quê? Ela já está tão envolvida naquilo, ela vive aquilo há tanto tempo, com tanto costume, que para ela já é normal, já é, sabe, é uma merda quentinha, ou que não seja, mas já é um conforto. O campo energético dela já está acostumado com aquilo. E você que chega com seu campo energético totalmente diferente, não tem nada a ver com aquele campo energético, entra, blum. Aí você entra para participar daquilo. E aí você começa, a sua energia começa a se misturar com aquilo. E aí você chega com uma energia de intromissão, que aí se manifesta através de palavras, né, de atitudes, e que podem ser boas. Mas veja, às vezes a pessoa não está preparada para receber e não é que é um despreparo dela. É porque você também tem que perceber que você tem que ter o preparo, né? A gente tem que ter o preparo de deixar
cada um com a sua situação, deixar a pessoa com a situação dela. E aí, como que eu tava, voltando do ponto onde eu tava, como que você sabe se você tá... Faço muito isso, eu preciso parar com esse hábito. Então, Beta, como que a gente sabe se a gente... Eu também, tá? Eu identifiquei. Foi por identificar, assim, que deu um clique, eu falei, opa. Aí eu voltei, eu falei, preciso contar isso pros amiguinhos que estão na fila comigo. Como que a gente sabe se a nossa atitude está sendo de ajuda ou de intromissão kármica? Quando ela traz paz ou não. Quando ela traz conforto para os dois lados ou não. Porque não adianta trazer para um lado só. Se ela traz só para um lado, significa que o outro ainda está sendo invadido, entendeu? Isso, então, por exemplo, se traz só para o meu lado a paz, significa que, e pro do meu parceiro, da minha parceira, de quem quer que seja que eu esteja me relacionando, pode ser minha irmã, minha mãe, meu namorado, minha vizinha, minha amiga, qualquer pessoa. Se para mim aquela situação que eu tô me metendo aparentemente traz paz e pro outro não, a gente pode dizer que é uma falsa paz. Por quê? Porque eu tô mais querendo, o meu ego tá mais querendo ter razão do que outra coisa. Se pra outra pessoa traz paz, mas depois de você, entre aspas, ajudar, você fica desnorteado, você fica zonzo, você se sente esgotado energeticamente, emocionalmente, fisicamente, significa que também não é uma escolha amorosa. Por quê? Porque você está se intrometendo. O outro fica bem, você se esgota. Isso não é uma parceria, né? Enquanto que quando você fala, quando você compartilha um insight ou uma visão, porque sempre eu acho que um vai ter uma visão mais clara que o outro, e eu acho que é para isso que serve um relacionamento. É troca de percepções, são troca de visões. Então, quando um tem um insight... eu não tenho Twitter, Thiago. Hoje eu pensei nisso, em fazer o Twitter, mas eu não tenho. Mas eu tô sempre aqui. Eu tenho Instagram, Paty Flor, e eu tenho Facebook, Paty Flor também. O Instagram é paty.flor, desculpa. Mas, como você sabe, quando você tem um insight que é produtivo e que aquilo não vai fazer com que você interfira no campo energético do outro, no karma do outro. Porque o problema de você interferir no karma do outro não é só pro outro, é pra você também. Gratidão, querido. É pra você também, porque ficam duas pessoas confusas, entende? A sua intenção de ajudar se reverte em duas pessoas confusas. A pessoa fica confusa porque o que seria um problema dela resolver, com a energia dela, com a vivência dela, chega uma energia de uma outra pessoa, né? E você, que devia se manter, né? Na teoria a gente devia se manter ali firme, no nosso eixo, para assim poder ajudar efetivamente, se for o caso de ter que ajudar, porque às vezes nem é, né? E na hora certa, você acaba não ajudando. Então são duas pessoas confusas. Em vez de serem duas pessoas se ajudando, são duas pessoas confusas. São duas pessoas envoltas numa energia turbulenta. Enquanto que, se você está realmente ajudando, você fica em paz porque você sabe que você fez o que você podia fazer sem interferir. Você contribuiu, você emanou para o outro que você tinha de abundância. E o outro percebe isso e recebe, e ele sabe que no tempo dele ele vai processar e ajudar aquilo. Mas e quando a pessoa te pede ajuda e mesmo assim existe o esgotamento energético de ambas as partes? Então, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Sempre, às vezes a gente ajuda sem ter o preparo de ajudar. Às vezes a gente ajuda achando que por você estar ali, por você ser parceira da pessoa, você tem que ajudar. Só que a gente só pode dar efetivamente o que você tem de abundante. Por exemplo, eu tenho aqui um vaso de flores, né? E aí, nesse vaso de flores eu tenho rosas, eu tenho margaridas e eu tenho cravinhas, por exemplo. E aí a pessoa, ela vira pra você e fala, eu tô precisando de flor, eu tô precisando de uma flor, eu tô precisando de uma flor. E aí você fala, eu tenho flores. Oi! Não consegui ler seu nome. E a pessoa fala, eu tô precisando de flores, eu tô precisando de uma ajuda, eu preciso de flores. Você tem. E aí você fala, eu tenho. E aí você dá todas as suas flores pra pessoa. Você fica sem ele, Elton. Bem-vindo. Você fica sem flores no seu vaso. E aí a pessoa, quando você percebe, ela não queria nem rosas, nem margarida, nem cravinha. Ela queria um girassol. Ou ela queria uma orquídea. E não é porque as suas flores não servem. É porque a flor que ela precisa naquele momento é outra. E aí a gente confunde a ajuda.
quando na verdade a pessoa, ela podia ir atrás da própria flor. Tá entendendo a metáfora? Não sei se você entendeu. Às vezes a gente quer doar tanto, a gente só pode doar para o outro que a gente realmente tem em verdade. E às vezes a gente se confunde. É muito comum em relacionamento a se confundir, a gente querer ajudar e a nossa ajuda mais desempoderar o outro do que ajudar realmente. Por quê? Porque a gente... Que bom, Thiago. Porque a gente quer... A gente acha tanto que... Tem vezes que a gente quer ajudar porque a gente acha que o outro não vai conseguir se virar sozinho naquela situação. E isso, na verdade, não é uma atitude amorosa, né? Eu lembro quando eu aprendi isso com uma grande amiga minha, há uns anos atrás, foi, assim, uma das coisas mais libertadoras da minha vida, né? E foi numa relação muito próxima minha, numa relação familiar, que eu queria tanto ajudar alguém, eu queria que a pessoa enxergasse aquilo que eu estava enxergando, e quando eu percebi, eu olhei e falei, cara, eu não estou ajudando em nada. Eu moro em Niterói, Paulo. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Niterói. Então, o que acontece? Quando eu percebi, eu estava me intrometendo na vida da pessoa. Eu queria que ela enxergasse uma coisa que para mim era clara, mas que era do processo dela, no momento dela. Então, eu estava sendo, naquele momento, prepotente, porque eu estava dizendo, eu já sei o que você não sabe. Eu estava sendo prepotente de forma consciente? Não, era inconsciente, né? Até porque a gente nunca tem essa intenção. Mas eu estava sendo prepotente porque eu falava, eu tenho que te ajudar, porque é como se eu falasse assim, inconscientemente, eu consigo te ajudar no que você não consegue fazer. Quem sou eu para falar que o outro não tem o poder, não consegue resolver o seu problema? Entende? E aí, além de eu desempoderar o outro, né, dizendo que eu vou te ajudar porque você não consegue fazer isso sozinho, além de eu desempoderar o outro, isso não é uma atitude amorosa, a gente acha que é por amor e não é, você está entrando na relação, na história kármica do outro. Pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, pode ser seu pai, pode ser alguém mais próximo, pode ser a pessoa que você mais ame na sua vida. Antes de você chegar na vida dela, ela já tinha uma história kármica, ela já tem os próprios desafios. E aí, quando você entra nisso, você entra naquele campo energético e aí você começa, sem perceber, você começa a interferir numa energia. Imagina, tem toda uma teia energética, de toda uma estrutura energética de coisas que ela tem que resolver, faz parte do processo dela, e aquilo vai empoderar ela. E aí você chega com a bituca ali sua, tentando ajudar, tá? Não é por maldade que a gente faz isso. Tentando ajudar e aí, aquela teia se desestrutura tudo. Enquanto que se você ficar no seu lugar, às vezes tentando só ajudar de uma forma mais empoderada que eu digo se mantendo no seu eixo, sabe? E perguntando, pede mesmo guiança, pede intuição, o seu coração vai saber. Pô, mas como que eu sei? Isso é treino, gente. Isso é treino. Rafael, eu não sei, desculpa, eu não é esse o tema aqui, mas você pode ficar à vontade para sair da sala ou não. Não tô falando de fumar e nem de utopia não, até porque eu não fumo. Eu tô falando só de realidades mesmo, de emoção, de pensamento. Mas seja muito bem-vindo e fica à vontade também para procurar coisas que você acha mais interessante para você, tá bom? A gente, até fui responder o Rafael. A gente tem muito esse hábito, né, de confundir amor com ajudar o outro. E, na verdade, isso acaba, às vezes, misturando as estações. Quando a gente fica mais no nosso eixo, sem querer interferir tanto, às vezes a gente ajuda mais do que outra coisa, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Alguém lembrou de alguma coisa de intromissão kármica, que viveu? Posso ajudar com alguma coisa? Quem tá chegando agora, aproveita o replay depois. Obrigado, queridos. Então, é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre essa nossa responsabilidade de nos mantermos no nosso karma, sem interferir no do outro. E não colocar o outro no nosso também, né? Sim, a gente faz isso todo dia sem perceber. Que bom, Vivi. Agradeço por ter contribuído de alguma forma. A gente faz isso, sim. E a gente faz porque... que eu tava falando... isso, gente, não é uma coisa assim de um dia pro outro, tá?
Eu sempre gosto de ressaltar isso, quando a gente entra em assuntos de autoconhecimento, ou de novas percepções, né, e de véus que vão caindo da nossa mente, qual a melhor forma de ajudar nesses casos? Então, Elvinho, depende de cada caso, né? O ideal sempre é você observar, é você... De cara, eu nunca acho legal ser intromida de cara, a não ser que você esteja muito centrado, mas quando a gente se vai com muito ímpeto, raramente a gente tá, né? Cada um tem o seu método, né? Cada um certamente sabe o que fazer, o seu coração diz. Isso é uma prática. Para ser uma prática, precisa ser começada, né? Precisa ser iniciada. É uma reeducação, porque a gente tá assim, a gente foi ensinado que amor é aquele envolvimento e a gente confunde o incondicional, né? A gente confunde amor incondicional ou ajuda incondicional com fazer tudo que pode e que não pode, e não é assim, né? Incondicional é sem condições, é você amar e ajudar a pessoa independente do estado que ela esteja. Então, como que você pode ajudar? A primeira coisa que eu acho que a gente sempre pode recorrer é o nosso respirar fundo e botar a mão no coração e pedir uma guiança mesmo, uma orientação, sabe? Pede que... Eu acredito que todo mundo que está aqui ou já tem alguma conexão espiritual, energética, ou se não tem, está interessado em ter, porque ninguém cairia numa live minha com esse assunto sem isso, né? Então, se você já tem, ou se você está começando a ter, é porque você já tem. Então, usa cada vez mais desse artifício, né? Coloca a mão no seu coração e pede pro seu coração, como eu realmente posso ajudar? É ficando quieto? É agindo? Entrega o controle, pede que você seja guiado, pede que a sua fonte superior de sabedoria te ajude a agir naquele momento, em prol do seu melhor e do melhor da outra pessoa, ou das outras pessoas, porque a gente pode estar falando de um grupo, pode estar falando o que for. Pede essa orientação, pede essa guiança, né? Primeiro de tudo. E, além de guiança, que eu acho oração, energia, tudo ótimo, eu trabalho com isso, só quando a pessoa permite ajudar. Isso, tem muitas vezes que a gente quer ajudar e a pessoa, tipo, ela só não fala oi, desculpa, não pedi sua ajuda, porque ela nem se dá conta, né? E porque às vezes ela não quer falar mesmo. Mas, como que a gente pode ajudar também de uma forma consciente? Porque energia, oração, tudo é muito importante, mas é importante estar na forma consciente. Observa, traz para o momento e faz a pergunta: isso está me trazendo paz? Isso está me trazendo calma? Observa as reações do seu corpo, né? Se as reações do seu corpo, da sua mente, do seu coração, físicas mesmo, se o seu corpo físico te responder com paz, com tranquilidade, com amorosidade, é porque possivelmente você pode ajudar sem atrapalhar, você pode ajudar mesmo, sem estar interferindo. Agora, se você sente qualquer coisa que não é confortável e que a pessoa também não sente esse conforto, é porque aquilo está sendo mais um ralo energético do que uma ajuda. Conseguiu? Ficou um pouco claro, Elvinho? Se não ficou, pode perguntar de novo. Sim, a Bel falou aqui, mas mesmo a pessoa pedindo ajuda, podemos intrometer mais do que ela queria ou precisava. Exato, porque tem vezes que a pessoa está pedindo ajuda. É muito comum a pessoa estar pedindo ajuda. E às vezes, se você for observar, em algum lugar lá dentro de você fala: não devia ir, não devia fazer isso. Mas aí você entra no modo culpa, né? Mas se eu não estiver ajudando, eu não vou estar sendo legal. Pô, a pessoa é minha parceira. E aí você deixa de participar, quando na verdade às vezes você dá 2 passos para trás, porque quando você dá 2 passos para trás, afastei, né? Você amplia seu campo de visão. Você consegue se localizar melhor para sim ajudar a pessoa mais também. É comum também, é muito comum. Aliás, é bem comum as pessoas quererem ajuda, né? Só que quando a gente se posiciona também, o limite também é a gente que dá, né? Aliás, é sempre a gente que dá. Se a pessoa pede ajuda e você sente que aquele momento você pode ir só até um ponto, respeita o que você está sentindo, né? Porque aí tudo vai esclarear depois. A questão é que a gente é muito imediatista, a gente quer tudo muito rápido, a gente quer respostas rápidas, entendimentos rápidos. E certas coisas demoram, precisam de um tempo, que pode ser um dia, às vezes 1 hora somente, alguns minutos. Mas certas coisas necessitam, às vezes, um afastamento e um tempinho para ser processado, né? Tanto no campo astral, energético, como no nosso também, né? Um tempo de processamento.
na nossa mente, nas nossas celulinhas lindas. Tá bem, queridos? Queria compartilhar isso com vocês, espero que tenha sido útil. E muitos corações para vocês. Essa semana eu vou vir aqui ainda falar sobre a importância de identificar os nossos valores, tá? E também vou vir fazer uma meditação pro ano novo, bem especial. E a gente se vê ainda essa semana, mais umas 2 vezes pelo menos aqui. Agradeço a presença de todos. Que vocês tenham um lindo domingo, que vocês consigam se conectar mais, que a gente consiga, o que eu desejo para mim, eu desejo para vocês. Se conectar cada vez mais com a energia de amor, com a escolha do amor, da gratidão, né? Gratidão gera abundância e que a gente se ligue ao que a gente quer aprender. Não adianta a gente querer fazer um ano novo e continuar assistindo os mesmos programas, tendo os mesmos hábitos, conversando com as mesmas pessoas, lendo as mesmas coisas. Diz seu nick aqui para eu seguir. É Pati Flor, tudo junto, Pati Flor. Pati Flor aqui no Periscope, no Instagram é pati.flor e no Facebook é Pati Flor também, tá? Um beijo bem grande, um lindo dia de luz e paz para vocês. Faz um Periscope para falar um pouco do Consulte Seus Guias. Vou fazer, Bel. Eu já fiz um Periscope sobre guias, mas eu vou fazer uma série de Periscopes para falar um pouco sobre os nossos guias espirituais e para compartilhar com vocês o que eu sei sobre conexão com os nossos guias, com a nossa equipe espiritual, que para mim é uma das coisas mais valiosas da vida, tá bem? Um beijo, gratidão pela companhia nesse domingo ensolarado, fiquem todos em Deus.